Nossa aula de hoje vai ser sobre ventos, sistemas locais de ventos e a circulação geral da atmosfera. Nossa aula 8 de climatologia ecológica. Mas antes da gente começar a falar de vento, a gente tem que relembrar alguns conceitos de pressão atmosférica. Então, vamos lembrar o seguinte: o que é pressão? É a força por unidade de área. Então, a pressão do ar é o peso do ar que está acima da nossa cabeça. Por isso que um local ao nível do mar, ele tem mais camada de ar em cima do que um local com uma altitude maior. Então, a gente vai ter, né, sobre os locais de maior altitude, menor pressão atmosférica. Mas quando a gente precisa comparar um local com o outro, a gente tem que comparar todos como se eles estivessem ao nível do mar. Então, se a gente considerar que esse relevo aqui fosse achatado, então cada uma dessas pressões atmosféricas seriam esses valores aqui. Ó. E aí acontece o seguinte, quando a gente tem diferenças de pressão numa determinada distância, a gente tem uma força, que é chamada força do gradiente de pressão, e essa força faz com que o ar se mova. Por isso que a gente tem que relembrar alguns conceitos de pressão antes da gente ver ventos, né? Então a gente tem essa força que vai tentar regularizar as diferentes pressões. Então, por que a pressão, né, varia? Primeiramente, a gente sabe que é pelo efeito de altitude. Então, locais que têm elevações diferentes vão ter pressões diferentes. Mas não é só por causa da altitude. Outro fator que altera a pressão atmosférica na superfície é a temperatura. Então, aqui vamos considerar duas cidades, cidade 1 e cidade 2. Elas estão na mesma altitude e elas estão numa situação de mesma temperatura. Então, peso da coluna de ar sobre a cidade 1 é o mesmo peso da coluna de ar sobre a cidade 2. Por algum motivo, a cidade 1 foi resfriada e a cidade 2 foi aquecida. Então, quando você resfria uma parcela de ar, esse ar ele fica mais denso, por isso essa coluna está menor. E quando você aquece, ele fica menos denso. Então, essa coluna aqui se expande. O que isso faz? Isso faz com que em altitude, por exemplo, nessa altura aqui, a gente tem mais moléculas de ar em cima dessa linha aqui do que dessa. Portanto, em altitude nós temos uma alta pressão nesse nível e uma baixa pressão nesse nível. Então, quando isso acontece, a gente dá início à força do gradiente de pressão, que é uma força que vai fazer o ar se movimentar da alta pressão em direção à baixa pressão. Mas quando isso ocorre, esse vento, esse ar se movimentando, vai carregar partículas dessa coluna de ar para a coluna de ar da cidade 1. Então, agora vai ter mais partículas sobre a cidade 1, então a pressão em superfície vai ser maior, e aqui menos, porque as partículas estão saindo daqui. Então, a gente novamente faz em superfície uma diferença, vai ficar alta a pressão em superfície na cidade 1 e baixa na cidade 2. O ar sempre vai da alta para baixa, horizontalmente, e a gente fecha uma célula de circulação. Então, a gente tem uma alta aqui, uma baixa aqui, então vai da alta para baixa, e a gente tem uma célula de circulação aqui. Então, resumindo, ó, como que a gente faz o ar começar a se movimentar? Então, a gente tem aqui duas colunas de ar com a mesma temperatura. Então, em superfície, ó, elas estão com a mesma pressão atmosférica, 1000 milibares ou 1000 hectopascais em cada local. Esse é o nível de 500 milibares e esse é o nível de 300 milibares. A partir do momento que ocorre um aquecimento diferencial dessas colunas de ar, a coisa muda de figura. A coluna mais fria vai se contrair, então a gente percebe que esse azul aqui está menor, e a coluna mais quente vai se expandir. Em superfície, como ainda não começou nenhum tipo de vento, a gente continua tendo a mesma pressão em superfície. Mas já nessa altitude aqui, ó, que antes era o nível de 500, agora mudou. Porque o nível de 500 aqui está mais para cima. Então, isso aqui é algo entre 500 e 1000, digamos, uns 700 milibares aqui. E já aqui é algo entre 500 e 300, então pode ser um 400 milibares aqui.
Então, o que que acontece? A gente percebe que na coluna aquecida, o 500 milibares ele se deslocou para cima. Na coluna resfriada, o 500 milibares se deslocou para baixo. Gerando, portanto, então, nessa altitude previamente definida, uma alta pressão e uma baixa pressão. E o ar ele vai sempre se mover da alta para baixa. Quando isso acontece, algumas partículas daqui desse ar aquecido vão começar a ir para o ar resfriado. E aí sim, em superfície, você vai ter essa pressão aqui ó, se tornando maior e essa se tornando menor. E onde que nós vamos ter movimento vertical aqui? A gente vai ter movimento vertical tanto aqui como aqui. Só que aqui na região resfriada, a gente vai ter um movimento subsidente, ou seja, para baixo. E aqui na região mais aquecida, um movimento ascendente, ou seja, para cima. Então, deixa eu fazer uma seta aqui para ficar bem claro isso. Aqui a gente fecha uma célula de circulação, ó, aqui para baixo e aqui para cima. Por isso que quando a gente tem baixas pressões, a gente tende a ter o quê? Formação de nuvens e até de chuva, porque o movimento está ascendente. E na alta pressão a gente não tem praticamente nuvem, formação de nuvem. Por quê? Porque o movimento está subsidente. Então, esse tipo de movimento subsidente, ele inibe a formação de nuvens e a formação de chuva. Então, aqui é um resumo de tudo o que aconteceu. Se a gente introduz um aquecimento diferencial numa atmosfera que está inicialmente em repouso, esse aquecimento causa diferentes taxas de expansão do fluido do ar atmosférico. Essas diferentes taxas de aquecimento resultam em pressões diferentes ao longo de uma superfície horizontal e diferenças de pressão introduzem o escoamento do fluido, ou seja, essa é uma análise de como a atmosfera converte calor em movimento. Então, o que faz o vento acontecer, o movimento do ar, é justamente a força do gradiente de pressão. Então, a gente tem aqui, né, o que faz o ar se mover? A força do gradiente de pressão. Além de outras forças, né, que também estão agindo simultaneamente, que vão definir a direção, a velocidade do vento, que são principalmente a primeira e a segunda lei de Newton. Então, a primeira lei diz o seguinte, que um objeto em repouso continuará em repouso e um objeto em movimento continuará em movimento, em velocidade constante, até que uma força seja exercida sobre o objeto. Ou seja, se antes a gente não tinha movimento do ar na atmosfera, que força foi essa que deu esse empurrãozinho inicial? A força do gradiente de pressão. E a segunda lei de Newton nos mostra que a força exercida sobre um objeto é igual à massa multiplicada pela aceleração. Então, quanto maior for essa força, mais rápido vai ser o vento, maior vai ser a velocidade do vento. Então, quando as diferenças de pressão forem maiores, você vai ter um vento mais intenso fluindo da alta para a baixa pressão. E quando a gente fala de vento, movimento do ar, a gente tem que ter em mente que existem diversas escalas do movimento, que vão desde a microescala até a escala global. Então, a microescala ela tem uma extensão horizontal de metros. Então, são pequenos vórtices turbulentos, muitas vezes o tempo de vida de minutos. Por exemplo, aqui uma microescala seria essa turbulência que está saindo de uma chaminé de uma indústria, por exemplo. A mesoescala, está vendo essa chaminé aqui? Está aqui. Então, a mesoescala não. A microescala é a chaminé. A meso já é a cidade onde está aquela indústria, né? Então, varia de quilômetros a centenas de quilômetros a mesoescala, e dentro dela tem fenômenos de ventos locais, de circulação, por exemplo, brisa, brisa terra-mar, brisa de vale e montanha, tempestades, tornados, estão dentro da escala de movimentos de mesoescala. E normalmente o tempo de vida desses fenômenos varia de minutos a horas. Já a escala sinótica, aqui tem um exemplo da escala sinótica, essa cidade aqui agora é um ponto. Então a escala sinótica ela está vendo um estado ou vários estados juntos. Então varia de 100 km a 1000 km de extensão horizontal. Que tipo de fenômeno possui essa escala sinótica? Circulações em torno de altas e baixas pressões, ou seja, anticiclones, ciclones.
a gente já tem o tempo de vida desses fenômenos de dias a semanas. Então, uma frente fria, uma frente quente, isso tudo está dentro da escala sinótica. E a escala global são sistemas que se deslocam por todo o globo. Então, existem trens de ondas que vão se deslocar ao redor do planeta. Então, é uma outra escala, né? Que muitas das vezes tem coisas que estão acontecendo aqui na América do Sul, e daqui alguns outros dias ou semanas vai interferir na África, depois vai interferir na Oceania, então são escalas globais, né, de movimento. Mas os principais fenômenos, né, meteorológicos que a gente vai estudar aqui nesse curso, eles vão estar principalmente na mesoescala e na escala sinótica. Então, quando o ar ele se move, né, sobre uma superfície, ele promove um arrasto de fricção, né? E depende muito da superfície, esse tipo de força. Existe também essa força de fricção. Então, se você tem um lugar, por exemplo, que tem uma superfície muito rugosa, por exemplo, floresta, que cada árvore vai estar numa altura diferente, montanhas, construções, cidades, assim, construções de diversas altitudes, eles exercem mais arrasto do vento do que se fosse, por exemplo, uma superfície plana, um solo desnudo ou uma monocultura ou água. Então, muitas das vezes a gente percebe velocidades do vento superficial menores nos locais que têm uma força de fricção maior. E isso interfere em toda a camada que ocorre essa fricção. Então, essa fricção não ocorre só em superfície, ela vai afetar o vento até determinada altitude, que a gente chama de camada limite planetária. Então, quanto mais rugoso for essa superfície, essa camada limite, né, ela vai ser mais expandida. Então, se a superfície for bem plana, a camada limite é menor. E o que a gente tem em relação à velocidade do vento? A velocidade do vento, ela aumenta com a altura. E por que isso acontece? Porque essa força de fricção, esse arrasto, diminui. Porque conforme a gente sobe na atmosfera, vai se tornando cada vez menos importante o tipo de superfície, modificando, né, a turbulência do vento. Então, por isso que a gente tem sempre esse comportamento de aumento de velocidade do vento com a altitude. Então, a turbulência do ar na atmosfera ela pode causar alguns fenômenos, né? Alguns até bem visíveis, que são ondas e vórtices que podem gerar nuvens lenticulares e rotores. Então, por que essa nuvem ela é assim em zigue-zague? Porque provavelmente o ar, né, em movimento, ele passou por alguma montanha, alguma coisa que fez ele subir, descer. E como a atmosfera está estável, esse ar ele vai ficar tendendo a subir e descer, ele não vai subir de uma vez, formar uma nuvem de desenvolvimento vertical, por exemplo, mas ele vai ficar tendo esse movimento de subida e de descida. Então você pode ter essa formação dessas nuvens de zigue-zague ou nuvens lenticulares, que só forma aqui quando o ar tem essa subida maior. A gente percebe muito essas nuvens lenticulares em cima do Monte Fuji, por exemplo. E também esse tipo de movimento do ar, mesmo sendo assim, céu claro, é bom tempo, mas pode causar turbulência, porque em alguns lugares você vai ter uma componente vertical ascendente do vento e outros uma componente vertical descendente do vento. Então isso já é suficiente para chacoalhar, né, um avião de pequeno porte. E outras coisas também, e quem salta de paraquedas ou outros instrumentos assim, né, de planadores, utilizam muito esses locais que o vento está subindo, porque aqui são onde a gente consegue planar. Né? Então, aviões, planadores vão sempre utilizar muito essas correntes ascendentes de céu claro e para poder planar. Agora, aumentando um pouquinho a escala, né, porque antes a gente estava falando de algo muito local. Agora, aumentando um pouquinho, vamos pensar aqui como que se desenvolve a brisa entre o mar e a terra. Então, é exatamente a mesmo raciocínio que a gente viu agora, quando a gente comparou dois locais com temperaturas diferentes. Por quê? Vamos pensar durante o dia. Durante o dia, a superfície terrestre ela vai se tornar bem mais aquecida do que o mar, né?
por vários motivos que a gente já viu na aula de temperatura, mas o mais importante é porque essas superfícies têm calores específicos bem distintos, então a água demora muito mais tempo para se aquecer, muito mais tempo para se esfriar, e a Terra não, se aquece com mais rapidez, se resfria com mais rapidez. Então, a gente começa a ter um ar mais aquecido aqui, portanto mais dilatado, mais expandido, e aqui sobre o mar a gente vai ter um ar mais contraído. Isso vai gerar com que em altitude tenha uma alta pressão sobre a terra e uma baixa pressão sobre o mar. O ar vai fluir da alta para a baixa. Quando isso acontecer, a gente vai criar em superfície uma alta pressão sobre a superfície do mar e uma baixa pressão sobre a superfície terrestre. Novamente, o ar vai fluir da alta para a baixa pressão, fechando uma célula de circulação. Então, a gente vai ter movimento ascendente, formação de nuvens, possível formação de chuva sobre a superfície terrestre durante o dia e vai ter a ausência de nuvens sobre o mar durante o dia. Então, essa é a brisa marítima, porque em superfície o ar está fluindo do mar em direção à terra. Então, esse aqui é o resumo do que eu tinha falado, o desenvolvimento, né, para esse tipo de brisa terra-mar acontecer. Então, isso é muito importante, porque tem locais que tem um tipo de relevo que faz com que a brisa consiga até se fortificar. Por exemplo, aqui na Flórida, né, como é uma ponta, né, de continente, a gente vai ter brisa chegando dos dois lados do continente. Então, aqui no meio do continente, elas vão se encontrar e vão formar bem mais tempestades. Então, a gente vai ter um desenvolvimento bem intenso de tempestade aqui devido à brisa marítima. E o que acontece de noite? De noite acontece o oposto. A superfície terrestre vai se resfriar bem mais rápido, o ar vai ficar mais contraído, e a superfície aquática vai se resfriar mais lentamente. Então, esse ar aqui está mais aquecido do que esse daqui. Então, esse ar está mais expandido e esse ar está mais contraído. Portanto, em altitude, nós vamos ter baixa pressão aqui e alta pressão aqui. O ar sempre vai da alta para baixa. Quando isso acontecer, começa a chegar mais partículas, né, nessa região, aumentando a pressão em superfície na terra e diminuindo a pressão em superfície na água. Então, vai fechar uma célula de circulação da alta para baixa. Essa é a brisa terrestre, porque ela vai da terra em direção ao mar. E aí, aonde que pode formar nuvens agora, possivelmente chuva ou tempestades? No oceano, porque é aqui que a gente vai ter um movimento ascendente e formação de nuvens. Agora vamos aumentar mais a escala. Agora pense numa super brisa. Só que não está acontecendo assim só nessa junção terra-mar. Não é só uma praia que está acontecendo isso no litoral. Está acontecendo isso num continente inteiro, que é o continente asiático. Então lá ocorre uma super brisa. Só que a brisa normal, ela tem essa variação de dia e de noite. Tem a brisa terrestre e a brisa marítima. Uma acontece de dia, outra acontece de noite. As monções é como se fosse uma super brisa, só que ela varia entre inverno e verão. Então, elas são sazonais, né? E aí, como que isso ocorre, né? Vamos pensar aqui no inverno. No inverno, o que vai estar mais frio? Continente ou mar? O continente vai estar mais frio. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, eu vou desenhar como se fosse isso aqui em perfil, né? Aqui a gente tem a Ásia, aqui a gente tem o oceano. Então, no inverno, a gente vai ter o ar aqui vai estar mais frio sobre o continente. E o ar vai estar mais quente sobre o oceano. Então, em altitude, nós vamos ter uma alta pressão sobre o mar e uma baixa pressão em altitude sobre o continente asiático. O ar vai fluir da alta em direção à baixa pressão. Quando isso acontece, a gente vai ter uma alta pressão aqui e uma baixa pressão aqui. Quando isso acontece, o ar vai fluir da alta para baixa. Então, aqui a gente vai ter movimento subsidente e aqui movimento ascendente. Portanto, se o ar está indo do continente em direção
ao oceano, a gente não vai ter chuvas na região asiática. Então, no inverno, a gente praticamente não tem chuvas nessa região toda aqui do sul e do leste da Ásia. Já no verão acontece o oposto. Novamente, eu vou desenhar em perfil. Aqui é o continente asiático e aqui é o mar, né? Então, no verão, o continente vai estar muito mais aquecido do que o mar. Então, aquecido, o ar vai estar bem expandido aqui. E sobre o mar, a gente vai ter um ar mais contraído, que não vai estar tão aquecido. Isso faz com que em altitude nós tenhamos uma alta pressão e uma baixa pressão. O ar vai fluir da alta para baixa pressão. Quando isso acontece, a gente forma uma alta pressão sobre o oceano em superfície e uma baixa pressão sobre o continente em superfície. O ar vai continuar fluindo da alta para baixa pressão e vai fechar uma célula de circulação. Aqui, como o movimento está ascendente, a gente realmente pode ter formação de nuvens, formação de chuva. Portanto, quando a gente tem as monções de verão, chove muito aqui na Ásia, porque esse vento ele está vindo do oceano em direção ao continente. Então ele está levando o quê? Umidade. E essa topografia aqui, chega aqui na frente, a gente tem o Himalaia, nessa região aqui a gente tem o Himalaia. Então o ar não vai entrar na Ásia direto, ele vai ter que parar por causa do Himalaia e vai subir. Então ele vai ficar muito concentrado aqui a barlavento do Himalaia, por isso que chove tanto nessa região no verão. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que mostra a chuva, né, numa região da Índia, mostrando como é que é uma chuva de monção. Então, chove excessivamente na região, na estação chuvosa, chega a 3.500 milímetros de chuva, e chove praticamente nada na região seca, a zero. Então, aqui a gente percebe bem o Himalaia, ó. Então, o ar vai entrar nesse continente, mas aqui tem uma barreira orográfica. Então, boa parte dessa umidade oceânica vai chover só nessa região aqui. Então, além das brisas de mar e terra, nas monções, existe também as brisas de vale e montanha. O que acontece? É sempre o mesmo tipo de raciocínio, tá? Que a gente vai ter. Aqui no caso do vale da montanha, a gente tem, durante o dia, o sol está aquecendo a superfície terrestre toda, né? Mas como aqui tem uma montanha, esse ar aqui que está mais próximo da encosta, ele está mais aquecido do que o ar que está nessa altitude aqui, ó, mais distante da encosta. Por quê? Porque a superfície está aqui, ó. Então, esse ar está mais quente, a gente vai ter, né? Se esse ar está mais quente, a gente vai ter um ar mais expandido dessa região e menos expandido aqui. Então, aqui a gente vai ter uma alta pressão e aqui a gente vai ter uma baixa pressão. Então, o ar vai da alta para baixa. Quando isso acontece, saiu o ar daqui e veio para cá, vai ficar uma alta no vale e uma baixa na encosta. Então, o ar vai subir a encosta, subir a montanha. Então, isso é uma brisa de vale. Então, durante o dia, ocorre essa brisa de vale, e se esse ar está subindo e tiver umidade, vai causar o quê? Chuva e nuvens nessa região. Vai produzir nebulosidade e chuvas orográficas. De noite acontece o oposto. Toda a superfície está se resfriando, mas esse ar que está aqui mais próximo da encosta está mais frio do que esse ar que está aqui mais distante da encosta. Então, aqui, ó, o ar está mais contraído e aqui o ar está mais expandido. Então, em altitude, a gente vai ter alta pressão nesse local, baixa nesse local. O ar vai da alta para baixa. Já que esse ar está saindo daqui, está ficando baixo aqui e alto aqui, o ar vai da alta para baixa. A gente fecha uma célula de circulação. Aí a gente tem uma brisa de montanha, que é um ar que ele está descendo a montanha. E como está acontecendo durante a noite, o que a gente tem é uma piscina de ar frio sobre o vale, né? A gente vai ter essa tendência, né? Na verdade, vai ter muito pouco movimento vertical, a gente vai ter só esse movimento da montanha, do ar descendo a montanha, e fazendo com que esse ar mais frio que esteja aqui fique muito estável.
Então, por isso que é muito complicado cidades que têm muita poluição que estejam em vales. Porque quando isso acontece, você tem um ambiente extremamente estável que não favorece a esses poluentes saírem do vale. Então, fica muito concentrado no vale porque a gente tem esse fenômeno da brisa de montanha durante a noite. Então, as consequências de brisa de vale e montanha. Durante o dia, você vai ter bastante nuvem e chuva ao longo da cadeia de montanhas, e aí você consegue até transportar poluentes para regiões mais elevadas, mas de noite não. De noite, os poluentes eles ficam presos dentro do vale, como é o caso de Cubatão, uma cidade, por exemplo, que fica num vale. Por isso que tem tanto problema com altas concentrações de poluentes. Existem outros sistemas de vento interessantes, como o Dusty Devils, por exemplo, que a princípio a gente pode confundir com um tornado, mas não é um tornado. Por quê? Porque ele não veio a partir de uma nuvem como o nimbus, um funil que tocou o solo. Ele é, na verdade, um sistema de microescala que aconteceu porque o vento provavelmente ultrapassou algum obstáculo e ganhou um giro. E na hora que ele ganha um giro por causa de algum obstáculo, ele começa a sugar a poeira que está no chão e aí gera esse redemoinho. Mas não é um redemoinho, não é um tornado, porque não está vindo de uma base da nuvem. Ele é um redemoinho de poeira, a gente chama de Dust Devil. Como que nós medimos o vento, né? Quando a gente fala de direção do vento, é sempre de onde o vento sopra. Porque a gente tem como saber de onde ele sopra, não para onde ele vai. Ele pode fazer curva depois que ele soprou para algum lugar. Então, o vento norte significa que o vento está soprando do norte. E essas direções todas, a gente vai ver que estão associadas a medidas em graus. Então, a gente tem aqui a rosa dos ventos. Então, tem as medidas dos pontos, né? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Norte, nordeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste, norte, noroeste. E o que significa? O norte é o 0 ou 360, aí vem 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360. Então, se vocês pegarem dados, né, de direção do vento e tiver, a direção do vento era 45 graus, é a direção nordeste. Então, o vento a gente tem a medida de direção e a medida de velocidade também. Então, a gente utiliza anemômetros ou anemógrafos para registrar tanto a direção quanto a velocidade do vento. O sensor de velocidade são essas conchas. Então, quanto mais rápido está o vento, mais rápido essas conchas giram e elas são transformadas na medida de velocidade. O sensor de direção é esse ponteiro. Né? Então, a gente pode ter estações tradicionais, né? Isso aqui, por exemplo, é um anemógrafo que, através de um mecanismo de relojoaria, ele está conectado a esses sensores aqui em cima e vão transformando as medidas e registrando a cada momento. Ou a gente pode ter anemômetros digitais, que também vão estar medindo tanto a velocidade como a direção, transformando no impulso elétrico e está sendo registrado dentro de um datalogger dele essas medidas de direção e velocidade. Então, direção a gente pode ter tanto nos pontos cardeais ou em graus. E velocidade também existem várias unidades de medida. As mais comuns são metros por segundo. Né? Então, a maioria das estações a gente vai ter dados, especialmente os brasileiros, em metros por segundo. Mas também pode-se usar nó, quilômetro por hora, desde que você transfira, né? De nó para milha por hora, de nó para metros por segundo, de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, a gente pode, né, transformar essa medida de velocidade do vento em outras unidades de medida sem maiores problemas. Então, até aqui a gente falou do quê? Do vento, né, da movimentação do ar em escalas micro e escalas meso. Agora vamos aumentar, vamos olhar agora, né, uma escala sinótica. Então, vamos entender essas diferenças de pressão na atmosfera, no planeta como um todo. Então, como a gente já viu, a gente, para fazer, né, o ar se mover, a gente tem que ter mudanças de pressão. E essas mudanças de pressão são causadas por mudanças de temperatura. E mudanças de temperatura são causadas por mudanças de aquecimento solar. Então, vai ser muito importante a gente relembrar como é que a radiação, né, a radiação entra no sistema, entra no planeta de onde? Está vindo do Sol.
a onda curta ou radiação solar. E ela sai do planeta através da onda longa ou da radiação terrestre. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que os polos eles recebem bem menos radiação do que essa região equatorial. Por que isso acontece, né? Então, tem a diferença dos ângulos de incidência dos raios solares. Então, a gente tem uma Terra que tem um eixo inclinado e faz com que a cada 6 meses do ano um hemisfério receba mais radiação do que o outro. E praticamente nenhuma radiação vai chegar nos polos de forma perpendicular. Então, sempre vai chegar menos radiação nos polos, o que gera, porque, por exemplo, essa linha vermelha aqui é a quantidade de radiação recebida, né, solar, que está chegando. E a azul é a quantidade de radiação que o planeta está emitindo. Então, a gente percebe o quê? Que ao redor do Equador a gente tem excesso de radiação, chega mais radiação do que é perdido. E a partir de aproximadamente 30, 40 graus, tanto o norte quanto o sul, a gente tem um déficit de radiação. Então, isso faz com que o Equador, essa região equatorial, fique cada vez mais quente e as regiões polares fiquem cada vez mais frias. Isso gera exatamente aquilo que a gente já fez. Ó. Se tem um lugar que está quente, ó, aqui o Equador, aqui o polo. Então, se o Equador está quente, ele está bem expandido o ar sobre ele. E se o polo está frio, está bem contraído. Então, isso faz com que aqui a pressão fique alta em altitude e baixa em altitude sobre o polo. O ar vai fluir da alta para baixa. Quando isso acontece, ele vai ficar uma baixa no Equador, uma alta no polo. O ar vai fluir da alta para baixa. Então, ele vai subir sobre o Equador, formando nuvens, convecção, e vai descer sobre o polo. Então, isso é uma célula convectiva, né? Por que essa célula convectiva se forma? Para transportar a energia que está sobrando no Equador em direção aos polos, onde temos energias faltando. Então, só que a nossa Terra não está parada, ela está em rotação. Então, a gente não tem como ter esse modelo unicelular. Se a Terra estivesse parada, a gente teria só uma célula em cada hemisfério, mas não. Então, quando a gente tem a rotação do planeta, existe uma nova força. Surge uma força chamada força de Coriolis, que é como se fosse esse desenho aqui. Ó. Por mais que a gente faça uma linha reta, que seguindo uma régua, se o disco está rodando, depois a gente vai perceber que a gente fez uma curva. Então, quando a gente tem a força de Coriolis agindo, porque a Terra está girando, a gente tem uma componente que faz com que o vento seja deslocado. Então, os ventos no hemisfério norte, eles vão tender à sua direita, ou seja, ele estava vindo daqui para cá. Ele vai ser empurrado para a direita do movimento dele. E os ventos no hemisfério sul, eles vão ser empurrados para a esquerda do movimento dele. Isso aí é o efeito da força de Coriolis. Então, quando a gente junta as duas coisas, junta esse modelo unicelular e a Terra começou a girar, junto com a força de Coriolis, nós temos então os padrões de vento sobre uma Terra em rotação, que na verdade é um modelo tricelular. Então, aqui a gente tem várias coisas que a gente vai aprender sobre esse modelo de circulação geral da atmosfera, né? Primeiro deles, essa célula que sobe, né, no Equador, ela não desce no polo, ela desce bem antes, ela desce aqui em torno de 30 graus. E ela é chamada de célula de Hadley, tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul. Nessa região aqui onde ela está subindo, ela vai formar muitas nuvens de chuva, que a gente vai chamar isso de zona de convergência intertropical. Em superfície, o ar que viria reto de 30 para o Equador vai ser forçado à direita do movimento ou à esquerda do movimento devido à força de Coriolis, dando origem aos ventos alísios. Então, são ventos alísios de nordeste no hemisfério norte e ventos de alísio de sudeste no hemisfério sul. Essa célula aqui, essa segunda célula é chamada célula de Ferrel. A célula de Ferrel ela vai em superfície de 30 até 60, né? E aí, como a gente tem a força de Coriolis, vai pegar no hemisfério norte, vai empurrar para a direita do movimento. Então, vai tornar aqui essa região entre 30 e 60, ela vai ter em superfície ventos de oeste. A mesma coisa vai acontecer aqui no
no hemisfério sul. Então, o ar está vindo de 30 para 60, mas vai ser empurrado para a esquerda do seu movimento. Né? Se ele está vindo daqui para cá, a esquerda do movimento está para cá. Então, vai gerar também ventos de oeste entre 30 e 60. E entre 60 aqui, ele vai se unir com a última célula, que é a célula polar, que ela tem uma subsidência no polo e ela sobe aqui em 60, também vai causar uma instabilidade. Então, aqui vão ser as regiões de formação de frentes frias, porque a gente tem também um movimento subsidente aqui. Então, aqui, por exemplo, em 30 graus, a gente não vai ter quase formação de nuvem nenhuma, porque o vento está descendo, são os locais das altas pressões, também chamados de latitude dos cavalos. Por quê? Porque na época das grandes navegações, os navios vinham cheios de pessoas, de cavalos, para outros continentes. Chegava aqui, não tinha vento, eles paravam, né? E aí, para fazer os navios ficarem mais leves, as pessoas jogavam os cavalos no mar. Assim os navios iam ficando mais leves e aí eles conseguiam sair desse local e chegar no local com ventos alísios, por exemplo. Por isso é chamado de latitude dos cavalos. E doldrums também são regiões com poucos ventos, porque a gente tem mais movimento, né, vertical, ascendente. Então aqui está esse resumo do que eu falei. Então a célula de Hadley, ela sobe no Equador, desce em 30 graus, e ela explica a zona de convergência intertropical no Equador, os ventos alísios em ambos os hemisférios e os desertos, que são os 30 graus ao norte e ao sul, que é onde ela subside, né, desce. A célula de Ferrel, ela sobe em 60 e desce em 30, e explica os ventos de oeste, que ocorrem entre 30 e 60 graus em ambos os hemisférios. Muito pouco vento em superfície vai ser encontrado no Equador, que são os doldrums, e a 30 graus, que são as latitudes dos cavalos. E o limite entre o ar frio polar e o ar menos frio, entre 30 e 60, é chamado de frente polar. Então, aqui a gente tem o que é região equatorial, subtropical, latitudes médias, latitudes subpolares e latitudes polares. E aqui, novamente, um outro esquema mostrando essa circulação geral da atmosfera. Esse aqui é o símbolo da zona de convergência intertropical, tem um monte de L porque são baixas pressões, né? Então, baixa em inglês é low, né? Aqui a gente tem os alísios, aqui em 30 graus a gente tem o cinturão de altas pressões, tem um H que é high. Aqui a gente tem novamente baixas pressões, então aqui está o símbolo de frentes polares. Opa. E aqui a gente tem as altas pressões polares. E aqui na região do lado a gente tem, né, as células, o desenho da célula de Hadley, da célula de Ferrel e da célula polar, onde que a gente vai ter formação de nuvens nessa região equatorial e nessa região aqui em 60. Na região em 30 é justamente o oposto, a gente vai ter a região dos grandes desertos, aqui onde tem chuva, né? No Equador, em 60 graus, positivo sul ou norte. Então, isso é um modelo idealizado da circulação geral da atmosfera. Por quê? Porque além da gente ter uma Terra em movimento, nós temos também vários tipos de superfícies diferentes. Então tem continente, montanha, região gelada. Então, na verdade, esses sistemas de alta e baixa pressão, eles se movem um pouco no decorrer do verão, inverno, essas coisas se mexem. Não ficam sempre exatamente sobre 0, 30 e 60. Então, isso tem essa diferença entre verão e inverno. Por exemplo, idealmente, se a superfície toda fosse formada de oceano, aí realmente ficaria assim o ano todo, mas na verdade não. Então a gente tem, né, movimentos um pouco diferenciados. Uma coisa que a gente percebe é a zona de convergência intertropical, que ela tem um deslocamento que a gente percebe bem em imagens de satélite. Então, em janeiro, ela está bem deslocada a latitudes mais ao sul do Equador, e em julho ela vai para o norte do Equador. Por que isso acontece? Porque esse local de subida da célula de Hadley, o local de maior aquecimento, ele vai acompanhar o máximo de radiação solar. Então, em janeiro, nós temos o verão no hemisfério sul. Então, o máximo de radiação solar está um pouco mais abaixo do Equador. Por isso, a intensidade é baixa e consegue chegar a chuva no Nordeste brasileiro, por exemplo, com muito mais eficiência. E quando é julho, a gente vai ter o hemisfério norte mais aquecido. Então, esse movimento convectivo da zecite vai para o hemisfério norte. Aqui também temos outros exemplos, a diferença entre janeiro e julho. Então, janeiro, a gente tem verão no hemisfério sul,
e inverno no hemisfério norte. Vamos ver bem o hemisfério norte, que como tem uma quantidade maior de continentes, a gente consegue perceber mais as diferentes pressões do que no hemisfério sul, que tem muito mais oceano. Então, já que é inverno, os continentes estão muito mais frios do que os oceanos adjacentes. Então, a gente tem altas pressões nos continentes e baixas pressões nos oceanos. Vamos olhar só para o hemisfério norte. Agora, julho, que é verão para eles, ocorre o oposto. Baixas pressões sobre os continentes e altas pressões sobre os oceanos. A gente percebe bem aqui até a diferença aqui das monções aqui, ó. Setinha entrando, aqui setinha saindo, né? Mostrando a direção do vento. Aqui é a ITCZ, né? A ZECIT, né? É janeiro, ela está mais ao sul do Equador. Em julho, ela está mais ao norte do Equador. E no nosso hemisfério aqui, sul, em janeiro é o nosso verão, nossos continentes estão mais aquecidos, tem baixas pressões e as altas estão sobre os oceanos. E no inverno, a gente não percebe tanta diferença. Por quê? Porque temos poucos continentes. Mas, na verdade, essa baixa pressão ficou menos intensa. Aqui a gente tem os ventos de oeste, dá para ver direitinho os ventos de oeste, bem mais claramente aqui do que aqui, porque aqui a gente tem uma superfície mais puramente oceânica, que vai interferir pouco, né? Não vai ter tanta interferência com o vento do que as superfícies continentais. Então, aqui, né? Então, além dessas células, a gente também tem como parte da circulação geral da atmosfera as correntes de jato. Então, em locais que a gente tem uma grande diferença de temperatura, você vai ter uma forte força do gradiente de pressão, que unido à força de Coriolis vai fazer com que esses jatos, né, que são componentes de oeste, ocorram principalmente em 2 lugares em altitude, sobre a frente polar e aqui nessa região do jato subtropical em 30. Então é como se fosse assim, ó. A gente tem, né, locais mais frios, locais mais quentes, a frente polar empurrando, né, tentando se aproximar, substituir o ar quente pelo ar frio. Aqui em superfície você vai ter um jato. Então essa imagem aqui mostra até melhor, né? Equador, 30 norte, 60 norte, polo norte. Onde que estão os jatos? Em altitude, aproximadamente em 30 e em 60, porque são locais que está ocorrendo muita diferença de temperatura, e então a gente tem esse vento muito intenso rodeando o planeta nesses locais. Então aqui novamente são as células de circulação, onde nós temos florestas, que é onde chove bastante, onde nós temos desertos, onde nós temos outras florestas temperadas e onde nós temos desertos gelados, né, nos polos. Os ventos de oeste, alísios de oeste, e aqui a localização em altitude dos jatos. Se a gente for fazer um perfil, né, do planeta, a gente percebe que sobre o Equador e 60 a gente tem movimento ascendente, que são as cores azuis. O ar sobe nas cores azuis e o ar desce nas cores amarelas. Então, sobre 30 e sobre os polos, a gente tem movimento subsidente. Então, resumindo, quais são os conceitos para a gente entender a circulação geral da atmosfera? Então, devido ao aquecimento diferencial entre o Equador e os polos, você vai ter um movimento de ar para transferir calor do Equador em direção ao polo. Então, a primeira célula, que é a célula de Hadley, você vai ter esse fluido quente subindo e se movendo em direção aos polos, mas ele não vai chegar até os polos, né? Ele vai cair em 30, onde vai ter a célula de Ferriol, que também vai tentar transferir esse calor, e em 60 graus ela vai estar dando origem aos ciclones, os frentes polares. E devido à força de Coriolis, né, gerada pela rotação da Terra, no hemisfério sul, o fluido ele vai ser refletido para a esquerda do movimento. Então, se ele estivesse movimentando para cá, ó, o que é a esquerda do movimento? Para cá. Hemisfério sul de novo, se ele estivesse movendo para cá, o que é a esquerda do movimento? Para cá. Isso aqui, ó, hemisfério sul. Já no hemisfério norte, a força de Coriolis vai refletir para a direita do movimento. Então, se o vento está vindo para cá, o que é a direita do movimento? Para cá. Se ele estiver vindo para cá, a direita do movimento é para cá. Então, isso é muito importante para a gente compreender os ventos superficiais gerados pela circulação geral da atmosfera. Então, essa rotação explica os ventos alísios, os ventos de oeste e os jatos na atmosfera superior.
E o modelo unicelular não se sustenta devido à força de Coriolis. Então agora vamos para o conceito de massas de ar, né? Porque eu quero explicar para vocês o que é sistema frontal, frente fria, frente quente, mas antes disso eu preciso explicar o que são massas de ar. Massas de ar são porções homogêneas de ar, então é uma grande bolha de ar que tem as mesmas propriedades termodinâmicas, ou seja, temperatura e umidade. E por que ela está assim tão homogênea? Porque aquela massa de ar está em contato com uma determinada região por tempo suficiente para absorver a propriedade daquela região. Então, a massa de ar, ela pode ser, né, no caso, quente ou fria, seca ou úmida, rasa ou profunda, ou estável ou instável. Então, a gente classifica a massa de ar em relação a onde ela se forma, equatorial, tropical, polar, ártica ou antártica, ou as características de umidade, continental ou marítima. Então, no hemisfério sul, a gente tem várias massas de ar, cada uma em uma determinada região, cada uma com as suas características. Então, nós temos a equatorial continental, que ela está principalmente na região amazônica, tendo extremos movimentos convectivos, né, gerando bastante chuva. Tem a equatorial marítima, que está sobre os oceanos Atlântico e Pacífico, também gerando chuva se for local de convergência de alísios. Tem a tropical continental, na região da Baixa do Chaco. Tem a tropical marítima, a polar marítima e a polar continental. Quero logo mostrar uma imagem para a gente ter uma noção assim, das principais em relação à nossa América do Sul. Então, a gente tem aqui a equatorial marítima, a tropical marítima, a polar marítima e a continental tropical. Então, quando a gente fala, por exemplo, que está entrando uma frente fria, a frente fria nada mais é do que a superfície que separa duas massas de ar com características diferentes. Normalmente, ela atrás da frente fria tem uma massa polar empurrando para fora da sua frente, né, do seu caminho, a tropical marítima ou uma continental que esteja sobre a região. Então, cada local do planeta vai ter algumas massas específicas, né? Ao redor do Brasil, as mais importantes são as equatoriais marítimas, a tropical marítima e a polar marítima. Então, o que são frentes? Quando duas massas de ar diferentes se encontram, não ocorre a mistura imediatamente. O que acontece? A massa mais fria, né, mais densa, ela empurra a massa menos densa, que é mais quente, para outra região. Então, existe uma região com uma forte descontinuidade, que é uma diferença, uma forte diferença de temperatura e umidade. Isso é uma zona de separação que é chamada de zona frontal. Então, a frente ela é uma zona de transição entre duas massas de ar diferentes. Então, quando a gente chama de frente quente, é porque a gente tem um ar quente substituindo o ar frio. Quando a gente chama de frente fria, a gente tem o ar frio substituindo o ar quente. Aqui está um exemplo, ó. Então, o ar frio empurrando o ar quente, ele vai obrigar o ar quente a subir a superfície frontal e formar bastante nebulosidade. E a frente mesmo é a junção da superfície frontal com a superfície da Terra. Então, a frente seria só essa parte aqui, ó. Fria, que são os triângulos, ou quente, que são os semicírculos. Né? Então, a frente fria, ela gera nuvens convectivas maiores e tempestades maiores também, porque a cunha dela, dessa zona frontal, ela é mais íngreme, então o ar quente é obrigado a subir de forma mais rápida. Aí gera essas nuvens mais tempestuosas. Já quando a gente tem uma frente quente, não, essa zona de separação ela é menos íngreme. Então o ar que vai subindo por essa zona de separação vai formando nuvens também com chuva, mas uma chuva mais constante, chuvas de estratos, nimboestratos. Então a gente tem a formação de chuva especialmente de nimboestratos, tem altocúmulos em cirros se formando também. Então aqui é mais uma imagem, né, da frente fria e a superfície frontal. Então, resumindo, quais são as características, né, de uma superfície frontal? É um local com um forte gradiente, ou seja, uma forte diferença de temperatura, umidade e vorticidade, que é como o vento está
se comportando na alta atmosfera, movimento vertical na atmosfera, então vai mudar bruscamente. Então tem gradientes descontínuos de escala sinótica, a gente vai ter locais que vão ter alta pressão, à frente especificamente, você vai ter um mínimo da pressão atmosférica, a gente vai ter bastante turbulência, uma forte diferença do vento horizontal e vertical, e vai ter mudanças rápidas de nuvem e chuva. Quando a gente fala que a frente está estacionária, é quando as massas pararam de se mexer, as massas de ar pararam. Nem o ar frio está empurrando o ar quente, nem o ar quente está empurrando o ar frio. Então, eles ficaram estacionados, né? Quando a gente tem frentes frias, a gente percebe que o ar frio está empurrando o ar quente. Então, essa parte azul aqui. Então, a massa mais fria está empurrando essa massa de ar quente. Quando a gente tem essa parte vermelha aqui, é porque a massa de ar quente está empurrando a massa de ar frio. E sempre a gente tem uma baixa pressão associada às frentes, que é o ciclone. Né? Então, aqui a gente tem um mínimo de baixa. Então, aqui a gente tem centros de alta pressão, anticiclones, e aqui os centros de baixa pressão. Então, a gente consegue perceber bem, né, por imagens de satélite, a presença das frentes, porque vai ter muita nebulosidade e a gente vai perceber, né, olhando a imagem de satélite, toda essa faixa de nebulosidade ou a presença do ciclone também. Então, quais são os próximos passos na disciplina? Na próxima aula, a gente vai compreender com mais detalhes os fenômenos El Niño e Laninha, que é um importante fenômeno de interação oceano-atmosfera. E para a gente fixar o tema que a gente aprendeu agora, tem uma lista de exercícios na página 45 da apostila. Então façam a lista e qualquer dúvida falem comigo que a gente vai aprendendo tudo direitinho. Bons estudos, gente!